Olá, mais uma edição do programa Jogo de Ideias. Hoje uma edição especial. Nós estamos transmitindo o programa direto da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Casa de Cultura que é uma das parceiras do Itaú Cultural e do Jogo de Ideias. Esse programa também faz parte da programação especial da Feira do Livro de Porto Alegre. É um programa muito especial porque há 2 anos que eu estou tentando juntar esses dois senhores que estão aqui, essas duas figuras para lá de interessantes e que vão realizar essa conversa hoje com a gente. Luiz Fernando Veríssimo e Moacir Scliar. Tudo bom, Veríssimo? Bom, Scliar? Tudo bem. Mas esse negócio de ser famoso com literatura é um troço estranho para o Brasil, não é não? Bom, depende do que a gente chama de famoso, né? Eu realmente, assim... Ou pelo menos tem um sucesso, né? Lá na minha família eu faço muito sucesso. Há mais de 40 anos com literatura. Muito mais, né? E no bairro do Bonfim também, né? Onde eu comecei a escrever e comecei a mostrar meus primeiros textos, né? Eu era o escritorzinho do bairro do Bonfim, que era, aliás, o máximo que eu quis ser na vida. O bairro do Bonfim, que é o bairro de tradição judaica aqui de Porto Alegre, né? Mas essa questão de fama é uma coisa muito relativa, não é? Realmente, assim, a gente pode ser conhecido na nossa cidade, no nosso estado, mas sempre vai haver limites para a fama. A outra pergunta que a gente tem que fazer é assim, será que fama é uma coisa tão importante? Acho que à medida que nós vamos ficando mais maduros, acho que o Luiz Fernando vai concordar comigo, essa coisa da fama, né, do reconhecimento, do aplauso, né, passa a ser cada vez menos importante, né, e o júri interior que a gente tem dentro de nós, o público interior que nós temos, é que passa a ser decisivo. Essa é uma das vantagens de envelhecer, não é uma das poucas, né? Eu posso garantir para vocês. O resto é dor na coluna, etc. Coisas que eu nem vou mencionar aqui, mas pelo menos à medida que a gente fica mais maduro, né, há essa visão do que afinal conta quando a gente trabalha em literatura. Para você, Veríssimo, se essa referência. Eu concordo com o Moacir, a gente não deve se autodeslumbrar, né? Deve ter cuidar para não se autodeslumbrar, né? Achar que está vendendo bem uma semana, quer dizer que, né, é famoso, pode viver da literatura, ninguém vive da literatura ainda. Né? Você é um escritor profissional, Veríssimo? Você vive do que escreve? Eu sou um jornalista profissional. Um jornalista profissional? Escritor não, eu não poderia viver dos meus livros. Não poderia viver nem com as adaptações para teatro, esse tipo de coisa? Cinema. Bom, aí ajudaria, mas assim, só da venda de livros eu não viveria. Não dá para viver. Isso que eu sou um dos escritores que vendem bem, né? Tem as edições, que normalmente são edições pequenas, né? O normal no Brasil são edições de 3.000, 5.000 exemplares, os meus livros têm tiragens muito maiores do que isso, mas mesmo assim eu não conseguiria viver da literatura. Né? Isso então tem que ter sempre essa consciência de que é uma coisa efêmera, né? E não se autodeslumbrar. Você se conhece há quanto tempo? Nós estamos tentando lembrar aqui, eu acho que foi quando nós viemos para Porto Alegre, a Lúcia e eu, quando eu me casei no Rio, trouxe a Lúcia para cá, que foi em 66, que eu comecei a trabalhar na Zero Hora, nós conhecemos aí então, né? O Moacir já tinha algum contato com meu pai, né? Você ia lá em casa, que eu me lembro, era garotinho, eu me lembro disso. Né? Bom, eu só quero dizer uma coisa, assim, ainda que pareça incrível, o Veríssimo é mais velho do que eu. Ele é 6 meses mais velho do que eu. Mas, de qualquer jeito, nós dois somos pré-história, não adianta. Desde 66, você já era cronista do Zero Hora? Não, mas o primeiro contato que eu tive com o Veríssimo foi exatamente através das crônicas da Zero Hora. Isso é uma coisa interessante de contar, porque ele escrevia para a Zero Hora, mas não assinava. Então, ele fazia textos sobre restaurantes, né, mencionando culinária, essas coisas. E era a melhor coisa da Zero Hora. Os melhores textos da Zero Hora eram esses textos, e a gente ficava assombrado
né, sobre... Estou dizendo aqui que ainda são. Ainda são. Eu fazia o horóscopo também. Você fazia horóscopo? Verdade? Aí eu já... Bom, isso eu não lia, né? Eu não posso dizer nada. Mas era uma coisa surpreendente a qualidade de um texto literário que era... Aliás, um texto que não era para ser literário, que era simplesmente para dar dicas de restaurantes, né? E aí, a partir daí, todo mundo esperava o dia que o Luiz Fernando tivesse a coluna dele. Isso acabou acontecendo. E depois que ele teve a coluna dele, eu acho que ele não parou mais. Você já convivia, porque você, na época, 66, você já estava formado, né? Você já estava exercendo a profissão de médico. Exatamente. De saúde pública. Já estava trabalhando em saúde pública. E escrevia para o Zero Hora também? Não, eu comecei a escrever para Zero Hora exatamente há 30 anos atrás, em 1974. Conosco é tudo 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas muito depois do Luiz Fernando, né? E porque eu não era jornalista, não me considerava jornalista, não é? E tinha muitos problemas em escrever para jornal. E uma coisa curiosa é que essa atividade se acelerou quando eu substituí o Veríssimo, né? E quando eles viajavam, ele e a Lúcia, então eu fazia a coluna no lugar dele, o que era uma enorme responsabilidade, eu sentia um frio na barriga, mas eu inventei, eu escrevia cartas para eles, né? Eram as epístolas para os Veríssimos, né? Assim como tem as epístolas para os romanos, tinha as epístolas para os Veríssimos. E com isso, né, eu me senti inspirado para escrever crônicas. Então, uma das muitas coisas que eu posso agradecer ao Veríssimo é o fato de que ele me ajudou a escrever colunas da Zero Hora. Isso. Agora, o horóscopo ele não passou para você, não? Não, aí não. Como é que você escreveu o horóscopo? Te ajudou a exercitar o humor? Naquela época, Zero Hora não era a potência que é hoje, né? Um jornal precário, né? O cara não sabia quando é que ia receber, se o jornal ia sair no dia seguinte e tal. E quem estava lá fazia de tudo, né? Eu passei de editor de frescura, que a gente chamava, fazia isso, dicas de restaurantes e tal, a editor nacional, editor internacional, isso tudo em poucos meses, né? Aí voltei a ser editor de frescura. E uma dos deveres do editor de frescura era fazer o horóscopo de jornal. Como é que você fazia o horóscopo? Você acordava e falava, bom, quem que eu vou sacanear? Os cancerianos. Câncer, não fazia, eu pensando que estava sendo muito esperto, né? Eu trocava, né? As previsões eu trocava. Um dia era para Libra, outro dia era para Sagitário e tal. Eram sempre as mesmas? Porque a minha ilusão é que as pessoas só viam o seu signo, né? Mas não, a pessoa lê todo o horóscopo todos os dias, né? Então, em pouco tempo me botaram para fora da horóscopo. Você gostou dessa atividade? Protesto dos leitores e tal. Você gostou dessa atividade? Era bom, a gente inventava coisas. Não entre no banheiro hoje, pode haver algum problema no banheiro. Escuta, mas então, eu acho que se juntar os grandes veículos do Brasil, assim, seja revista, jornal, circulação nacional e tal, em algum deles não tem o Veríssimo, ou tem o Scliar, o Scliar fazendo... Muito mais o Veríssimo. Muito mais o Veríssimo, mas o Scliar tá lá também presente. Esse negócio da crônica, assim, como é que surge uma crônica? Porque primeiro, por que a crônica cai tão bem ao gosto do brasileiro? O que tem o brasileiro, ou que não tem o brasileiro para gostar tanto da crônica, ou que a crônica tem tão especial para o brasileiro? Bom, isso é uma coisa que ainda recentemente se falou muito no Brasil, quando faleceu o Fernando Sabino, né, que foi romancista, foi ensaísta em algum momento, mas foi sobretudo um cronista, né? A minha teoria é de que a crônica é a transcrição para a página do jornal da conversa de bar. E nisso o brasileiro realmente é especialista, né? Essa coisa de sentar e ficar batendo papo é uma coisa que é do temperamento brasileiro, e a crônica é a forma literária dessa conversa informal, né? E por isso que realmente assim, é um gênero eminentemente brasileiro. Pode ter coisas similares em outros países, mas não será a crônica como é no Brasil, e por isso que ela é tão popular entre os nossos leitores. Além do que é uma coisa que remete ao cotidiano, né, com um tom poético, com uma conotação literária, que realmente consegue aglutinar a atualidade, que é uma exigência do jornal,
com a forma literária que é... Você escolheu também ser cronista, escolheu no sentido, eu quero fazer como Veríssimo, como Sabino, você escolheu isso, você foi atrás? Não, eu fui convidado para escrever para Zero Hora, não é? E eu não era jornalista, não era colunista, e quando eu comecei, eu tentava fazer uma coisa assim, intermediária entre a ficção e a realidade. Eram crônicas mais ou menos ficcionais. Isso em jornal não funciona muito bem. Né? Não funciona. Na verdade, o jornal não é um espaço ficcional. Né? Ele até pode publicar um conto aqui, um poema ali, mas ele realmente é um lugar para notícias, para opiniões, para análises. E a crônica, embora fuja disso aí, na verdade ela é, de alguma forma, um relato do cotidiano. Aos poucos eu fui aprendendo. Agora, a coisa mais curiosa é que, depois de todos esses anos, aí a Folha de São Paulo me convida, não é? E a mim e a outros escritores, para fazer um texto especificamente ficcional sobre as coisas do cotidiano. Isso foi uma experiência... Na crônica é diferente, né? Mas você tem que ter uma referência de uma notícia, né? Eu pego uma notícia e escrevo uma história sobre ela, né? Que é sempre um desafio, mas não é uma coisa que eu inventei, porque o Dalton Trevisan, por exemplo, fez muito disso, né? Nos contos que ele publicou. O Antônio Maria, né, fazia o romance dos pequenos anúncios. Ele pegava um pequeno anúncio no jornal, né, alguém vendia geladeira e tal, e inventava uma história em cima do pequeno anúncio. O Antônio Maria tinha um detalhe, você citou o Antônio Maria, mas ele tinha um detalhe nas crônicas dele, nos textos dele, talvez seja a pessoa que mais usou isso, é que ele tinha memória olfativa, né? Ele escrevia sobre os aromas da infância dele com frequência. É uma das coisas que ele mais gostava de escrever sobre isso. Você vai falar, pô, mas isso é material ou para crônica ou para literatura. Para o Antônio Maria era, e ele escreveu, inclusive, uma de suas crônicas falando disso. Ele falou, as pessoas citam, acho estranho, mas para mim é uma referência, passou a ser uma referência literária. O Antônio Maria é um exemplo de escritor brasileiro que nunca fez outra coisa além de crônica, né? Também fez letra de música. E era um grande escritor, né? Paulo Mendes Campos é outro que também fazia poesia, mas principalmente crônica. Né? Rubem Braga. E, obviamente, Rubem Braga. Né? Foram 3 grandes escritores brasileiros que só fizeram crônica. O Antônio Maria escreveu numa crônica, uma vez a Maísa bateu o carro, né? Depois viria a morrer da mesma forma, mas ela bateu o carro, mas ele escreveu uma frase ali que eu achei maravilhosa. Ele escreveu, Maísa, não deixe para morrer amanhã, depois, ou daqui 10 anos, né? Morra daqui 20 anos, não morra hoje. Então, e de pouco tempo depois ela viria a falecer exatamente da mesma forma. Mas você optou por ser cronista também, Veríssimo? Não, eu não optei nem para ser jornalista. Né? Foi meio acidental, né? Eu estava, como eu falei, eu tinha casado, a Lúcia e eu íamos morar em Porto Alegre, já tínhamos a primeira filha, e eu não tinha nenhuma ideia do que ia fazer na vida, né? Não tinha diploma de nada. Então me convidaram para fazer um teste na Zero Hora. Naquele tempo não precisava de diploma de jornalista. E eu descobri a vocação, né? Meio por acidente. Comecei a isso, eu já tinha 30 anos de idade. Né? Um pouco uma vocação. Você começou a escrever tarde? Sim. O Luiz Fernando, eu consulto para todos os pais que se preocupam com o que os filhos vão fazer. Pode ficar tranquilo, os pais. Os filhos acham o caminho deles. Se não na Zero Hora, em algum outro lugar. Então, e a questão do estilo, tudo surgiu para você? Quer dizer, você tinha um pensamento, uma reflexão sobre a literatura? Eu sempre li muito, né? E sabia o que eu gostava de ler. Então comecei a escrever como eu gostava. Como você gostaria que os outros escrevessem. Os outros escreviam, então foi por aí. E escolher tema, porque isso é a grande, né, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes. O Moacir tem uma tese que eu acho que é certa, que é mais fácil de escrever diariamente, né, Moacir? Do que poucas vezes por semana. Você acha que é isso mesmo também? Agora explica a tua tese. É que eu tenho essas 2 experiências. Substituindo o Veríssimo, eu escrevia diariamente. E quando escrevia na minha própria coluna, era semanalmente. Não é? E até hoje eu não escrevo diariamente. Agora, o que eu posso dizer é que realmente, assim, escrever diariamente, a pessoa entra num processo. Né? Ela entra numa rotina e fica mais fácil fazer isso porque fica praticamente automatizado. Então, todo dia tu abre o jornal ou tu vê a TV e aí um tema seguramente vai surgir, não é?
e vai dar origem a uma crônica. Essa ideia, assim, de que é difícil escrever diariamente, é uma ideia inteiramente equivocada, né? Porque, na verdade, para os cronistas que escrevem diariamente, não é? Assunto nunca falta, né? Aquela coisa do cara angustiado diante da página em branco ou diante da tela do computador, né? É mais um desses mitos que tem sobre o escritor do que a realidade. O escritor pode ficar bloqueado, o jornalista também, mas isso não tem nada a ver com a falta de assunto, isso tem a ver com a cuca, né? que é bem diferente. Nós temos uma pergunta já de uma pessoa do público, mas eu queria só complementar essa questão da crônica, que é a seguinte. O do Loyola, por exemplo, ele anda com um caderninho, anota tudo, anota e organiza. Outro dia eu fui na casa dele, ele é impressionantemente organizado, ele tem, assim, foto da família dele, assim, 1910. Então tem um envelope grande, 1910, assim, tal, deslavou, não sei o que, e vários envelopes pequenos, cada um com as referências. E ele guarda todos os caderninhos, né? Ele diz que para o cronista, para o romance é importante, mas principalmente para o cronista. Onde é que nasce a crônica para vocês? Nasce no momento que você senta na frente do computador, escreve, ou vocês também guardam esses papelzinhos, pensam em temas? Não, no meu caso o papelzinho não funciona. Às vezes a gente anota um nome assim, ou só uma frase, né, para lembrar da ideia, depois vai ler no dia seguinte, não se lembra por que escreveu aquilo. Né? Ou não entende a letra. Né? Você é médico, não deve entender mesmo. Eu sofro com as minhas anotações. Mas, então, para você, nasce no momento que você senta para escrever. Às vezes a gente tem uma ideia, uma coisa, uma frase que ouve, só que detona um processo, né? Mas também tem o perigo de esquecer, né? Tentar, como eu falei, tentar anotar e depois não saber por que anotou aquilo. E a gente tem a impressão, né, que as melhores ideias são o que a gente esquece. Né? É terrível, um sentimento terrível. Né? Você também escreve? Não, eu concordo com isso, mas não tanto para crônica, eu acho que para ficção, né? Porque as ideias para ficção são bem diferentes das ideias para crônica. Uma crônica, né? Claro. A crônica nasce exatamente do cotidiano. Tu não pode escrever em jornal coisa que não tem nada a ver com a realidade. Até pode fazer uma ou duas, mas daqui a pouco os editores vão começar a achar estranho isso aí. Agora, a ficção não. Né? A ficção é um negócio que realmente brota do inconsciente. Né? As ideias surgem das maneiras mais diversas possíveis e, frequentemente, não tem nada a ver com a realidade. Então, é uma figura de sonho, por exemplo. Né? Tem um escritor chamado John Fowles, que ele contou que a ideia para o romance que ele escreveu, A Mulher do Tenente Francês, né, nasceu de uma imagem visual na qual ele viu uma mulher parada no cais, né, olhando o horizonte. Né? E a pergunta que eles faziam é: o que essa mulher está esperando? Ou o que aconteceu com ela? E a resposta a essa pergunta fez nascer o romance. Então, é uma coisa assim que, de repente, brota lá desse escuro compartimento da mente, que é o inconsciente, e que a gente tem muita dificuldade de sondar. Inclusive, não funciona caderninho. Né? Tem a história de um escritor, eu nunca me lembro do nome dele, mas era um cara que tinha ideias fantásticas quando sonhava. E quando acordava, esquecia. Né? Então, ele botou um caderninho, né, na mesa de cabeceira, e uma noite ele teve uma ideia fantástica, né? E aí ele acendeu a luz, anotou. No dia seguinte de manhã, ele acordou, né, mas não lembrava qual era a ideia, mas lembrava que tinha anotado. Né? E aí ele foi ver o que ele tinha anotado, e ele não tinha anotado nada. Ele sonhou que ele teve uma ideia, ele sonhou que ele acordou e que anotou, né? Porque o inconsciente realmente... Essa é a história, né? Isso é a história. Nós temos uma pergunta já do público. Eu gostaria de ouvir dos dois, mas primeiro do Veríssimo, né? Porque se a profissão veio tarde, certamente como leitores, vocês iniciaram cedo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que acho tão importante a leitura vir na primeira infância. Obrigada. Eu sempre li muito, né? Desde garoto, até pelo fato de ser filho de escritor, né? De viver numa casa que, enfim, tinha biblioteca, livro era uma coisa importante. Mas até o meu pai se preocupou um pouco, porque até muito tarde eu li só gibi, né? Que chamava história em quadrinho, depois para então progredir para o livro de aventura e tal, mas custei um pouco para sair da história em quadrinho. Mas sempre fui um leitor voraz, né? Voraz e omnívoro, né? Lia de tudo.
E isso é importante, né? Quando a pessoa começa a escrever, mesmo começando tarde, como é o meu caso, de certa maneira já tinha o meu gosto literário, né, definido. Então, certamente é importante. Não há escritor que não tenha sido leitor, né? Essa ideia de que não precisa ler nada, né, é uma ideia inteiramente equivocada. Aliás, tem um escritor brasileiro que estreou muito cedo na literatura, hoje ele já é um veterano, né? E aí o romance dele teve uma certa repercussão, e aí, entrevistado, perguntaram a ele o que ele lia. Ele disse: eu não leio nada, eu não preciso ler nada, né? Tudo que eu vou escrever já está na minha cabeça, não preciso aprender com ninguém, né? E aí um crítico escreveu sobre o livro dele e disse: o fulano diz que não lê nada, é uma pena, porque se ele lesse, ele saberia que o livro dele já foi escrito antes e melhor, né? Então, não há maneira de que a gente possa aprender a escrever a não ser lendo. Quer dizer, hoje nós temos as oficinas de criação literária, mas mesmo as oficinas, não é? E as pessoas que fazem oficina sabem disso. A oficina, na verdade, ela fornece um ambiente, um fórum pequeno para que a pessoa possa discutir os seus trabalhos, mas aprender a escrever é uma coisa eminentemente individual e depende daquilo que a gente lê, e o que a gente lê depende das nossas afinidades pessoais. Agora, a questão da leitura, e da leitura principalmente de ficção e tal, ela, para não ficar as pessoas acharem que uma ideia tem que levar a outra necessariamente, se você também não quiser ser escritor, continue lendo, né? Ou faça o seu filho ler, isso não tem importância nenhuma, não é ninguém lê para ser escritor, né? Aliás, ler até faz, segundo o Celso Gifone, um autor de Minas Gerais, ele fez um estudo dizendo que faz até bem para a saúde, viu, Scler? Ler. Ler faz bem para quê, afinal de contas? Vai falar aqui o doutor agora, né? É uma forma de adiar, pelo menos, ou de diminuir a chance de ter Alzheimer, né? Vocês não estão ainda na fase de se preocupar nisso, mas quando chegarem lá... Foi exatamente isso que ele me falou. Falou isso? Falou isso. Exatamente. Qualquer coisa que estimule o cérebro, e a leitura estimula o cérebro, né? Porque, entre outras coisas, porque aumenta o repertório vocabulário, é uma coisa que ajuda a mente a se desenvolver. Também uma coisa que precisa dizer é o seguinte: nem todo mundo que escreve precisa ser escritor, não é? Nem todo mundo que escreve precisa ter livro publicado. Hoje em dia tem muitas formas da gente divulgar os textos, né? Não necessariamente sob a forma de livro. Tem internet, né? Tem revistas, né? Tem pessoas que querem escrever para publicar artigos, né? Então, escrever é uma coisa que todo mundo tem que saber fazer. Não é como tocar um instrumento musical, aqui está o Luiz Fernando, que é músico e pode dizer isso, que depende de uma vocação, né? Mas escrever não, depende da gente exercitar isso aí. O Veríssimo, voltando à questão da leitura, para você que não é médico, né? O que você busca com a leitura? Né? É diferente o Veríssimo com 17, 15 anos, o Veríssimo hoje, quer dizer, buscam coisas diferentes. Afinal de contas, a literatura, a leitura, né? Serve para quê? Bom, antes eu queria dizer esse negócio de ler uma coisa saudável, né? Acho que é muito mais saudável e seguro a pessoa ficar em casa lendo do que andar correndo na rua e se expondo a ataques cardíacos e assaltos e tal. Olha, como eu falei, eu sempre li muito, né? Li de tudo, mas ultimamente eu tenho lido muito pouco por prazer, né? Eu leio mais para me informar e tentar aprender coisas que eu não sei, né? Que são muitas, né? Sobre, enfim, política, economia e tudo mais. E aquela leitura por prazer, mesmo eu confesso que há alguns anos eu não faço. São raros os livros, por exemplo, romances que eu tenho lido, o do Scler, claro, mas... Mas por que isso, Veríssimo? Trabalho? Trabalho, né? Tem tanta coisa que a gente, afinal, é obrigado a dar seu palpite a respeito, que a gente não sabe, né? Eu sempre dou palpite para as coisas que eu não entendo, que eu dou palpite. Escuta, isso é o seguinte, bom, isso é uma referência importante, quer dizer que o Luiz Fernando Veríssimo, ele continua estudando. Sem dúvida, agora mais do que antes. O que você está estudando atualmente? Economia, política? Eu estou tentando entender economia. Né? Está tentando entender economia? O que você está lendo de economia? Não, muita coisa, mas não é o que eu quero dizer é o seguinte, é que aquele como é que se diz, descompromisso que a gente tinha, né? Na adolescência, por exemplo, né? De ler, eu tentar me manter atualizado na literatura brasileira e americana,
inglesa, isso não tem mais esse luxo. Né? Tanto que a atual literatura brasileira eu estou completamente isso significa por fora. Que o escritor Luiz Fernando Veríssimo está prejudicando o leitor Luiz Fernando Veríssimo. Sem dúvida, eu acho que sim. Acho que sim. Não, a gente se dá conta, quando chega a uma determinada fase, que tem muito livro e tem muito pouco tempo, né? E cada vez tem mais livros, menos tempo. Então a gente tem que ser eminentemente seletivo. Né? Eu lia, quando era adolescente, eu lia para aprender a viver. Né? Eu lia o Érico Veríssimo, eu lia o Jorge Amado, para saber o que pensar a respeito do mundo. Né? A ficção era uma porta de entrada para a realidade. Né? Aos poucos, a gente vai ficando, digamos assim, mais seletivo. Não é? E hoje, por exemplo, para dizer a verdade, eu leio pouca ficção. Né? Você também, Beli? Também leio pouca ficção, porque a quantidade de livros que eu recebo, realmente assim... né? Você sabe, nós temos aqui na plateia o antropólogo, ele é consultor do CELAL, para leitura, no Plano Nacional de Leitura, inclusive tem o Galeno aqui também, que coordena o Plano Nacional de Leitura. O Felipe Lindoso, ele traduziu um livro chamado Livros Demais, o poeta, vocês leram, do Zaide, né? Tem livros demais, se eu estiver errado, você corrige. Livros demais, mas ao mesmo tempo livros de menos, porque se você não consegue ler... Não, mas isso a Bíblia já diz, o Eclesiastes já diz, né? De livros não há fim, né? E muita leitura estraga os prazeres da carne. Eu acho que... acho que a Bíblia, como sempre, não deixa de ter certa razão. Né? O trabalho com livros, meu filho, é um trabalho sem fim, né? Que é o que diz, na realidade, do Eclesiastes. Jogo de ideias especial direto da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Esse programa faz parte uma das atividades da Feira do Livro de Porto Alegre, a mais tradicional Feira do Livro do Brasil, a maior feira de livro de rua do Brasil. Nós falamos, como eu já disse, da Casa de Cultura Mário Quintana, um programa com Luiz Fernando Veríssimo e Moacir Scliar. Veríssimo, Scliar, nós temos já como se diz, né, uma fileira de pessoas querendo fazer perguntas. Eu estou até pensando se eu já estaria dispensado por hoje aqui da minha atividade. Qual é a primeira pergunta? Essa maneira de vocês escreverem as crônicas de uma forma bem irreverente, bem, de certa forma, sarcástica, debochada, isso é um reflexo da personalidade de vocês também? Vocês são assim no convívio pessoal, familiar, profissional? Eu acredito que sim, né? Mas eu gostaria de saber dos dois. Olha, eu sempre digo que eu não sou um humorista, né? Eu não sou... Contar uma anedota, eu sou um desastre. Né? Mas o humor é uma técnica que a gente consegue, né, desenvolver. Então, no meu caso, o humor, que eu sempre procuro escrever com humor, é uma técnica, né? Uma vocação, vamos dizer assim. Né? E eu acho que o humor e escrever com uma certa leveza, com certa ironia, sempre torna a leitura mais agradável, né? Mais acessível. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que não é. Eu não sou assim, mas eu faço assim. Mesmo porque você está casado há muitos anos, se você fosse daquele jeito que você escreve, sua mulher não ia ter muita briga em casa. É ou não é? Verdade, é verdade. O que você acha disso, você? Eu acho que o humor é uma coisa fundamental em qualquer texto. Eu não leio coisas mal-humoradas, né? E procuro não escrever coisas mal-humoradas também. Agora, eu posso dizer que eu tenho humor no genoma, porque realmente, assim, herdei dos meus pais, que por sua vez herdaram dos pais dele, essa coisa do humor judaico, que é realmente, assim, um humor absolutamente fascinante. Eu acho que é a grande contribuição do judaísmo para a história da humanidade, depois da Bíblia, de Marx, né, e de Freud, é esse humor que é um humor melancólico, filosófico, e é um humor que foi desenvolvido ao longo de gerações de pessoas que eram perseguidas e ameaçadas, tá? E que se refugiaram nesse humor como uma forma de defesa contra o desespero. É o humor mais autêntico que pode ter. Não é um humor agressivo, ao contrário, ele é um humor voltado contra a própria pessoa. Tá? Agora, não é um humor assim que a gente possa usar facilmente, sobretudo em jornal. Eu acho que ele cabe mais num texto literário. A outra coisa que não se pode
usar em jornal, e isso o Veríssimo sabe muito melhor do que eu, é que o texto irônico nem sempre o leitor entende, né? Nem todos os leitores entendem a ironia do texto, né? Aquela coisa de dizer uma coisa quando se quer dizer o contrário, né? As pessoas não entendem isso, né? E muitas vezes... Mas para a ficção funciona. Para a ficção funciona, né? Mas como o público de jornal é um público muito mais amplo, né? Você tem que ter a ideia do chamado leitor médio, né? Exatamente. Atender Exatamente. Agora, vocês estão falando desse tipo de humor e tal, mas, se eu não estou enganado, o seu escritor de cabeceira não é Kafka? O escritor é Kafka. Que para alguns seria uma leitura um pouco mais... Mas não é. Mas não é. Por quê? Kafka era, por incrível que pareça, embora seja a literatura mais mórbida que vocês possam imaginar, mas, na verdade, Kafka, quando lia os contos dele para os amigos, ele estava lendo textos humorísticos. Ele ria, inclusive, né? Você pode dizer, Paulo, tem gente que ri de qualquer coisa, mas a verdade é que há... Não é humor negro, não é? Não exatamente, é um humor melancólico, né? É um humor que está nas entrelinhas e que é preciso, assim, um certo treino, né? Para perceber que há humor nisso, né? Assim como não, é mais fácil perceber, por exemplo, assim, o humor nos textos do Woody Allen, né? Mas, é um pouco... Mas é diferente, né, o texto do Woody Allen do texto do Kafka. Qual é o seu autor de cabeceira, Vinícius? É um autor assim como o Kafka também? Não, na verdade eu não tenho autor de cabeceira. Minha mesa de cabeceira é enorme, maior do que isso aqui. Então, tem que escolher um dali para ser o meu de cabeceira. Mas um pouco sobre isso que o Moacir falou, sobre o humor judaico, né? Eu acho que o meu humor é muito influenciado pelo humor americano. Eu sempre li muito dos americanos, vivia nos Estados Unidos e tal, né? Me alfabetizei nos Estados Unidos, né? Então, de certa maneira, o humor americano é 90% humor judaico, né? Quer dizer, eu acho que o meu humor também é judaico, de terceira mão, aí, mas é judaico. Tá bom. Nós temos mais uma questão. Onde termina a crônica e começa o conto? Ou vice-versa? Para os dois. Isso é uma velha questão, né? Eu acho que a melhor definição de crônica é, não sei quem é que disse, crônica é o que a gente quiser que seja crônica. O que a gente disser que for crônica é crônica. Aí pode ser conto, pode ser ensaio, pode ser o que a gente quiser. Que não existe o gênero crônico, eu acho que não tem uma definição assim, né, completa. Nem pelo tamanho, né? Porque você vê as crônicas, o Moacir que pratica as crônicas, não, perdão, os contos, aqueles contos mais curtos, né? Aliás, que eu acho bárbaro, acho uma técnica, como é que uma pessoa chega àquilo, né? Tem uma síntese, né? 10, 15 linhas, você tem uma história, você tem um conto ali. Então, nem o mesmo tamanho é uma referência de diferenciação, né? Exato, mas acho que apesar disso, né, e apesar também do Mário de Andrade ter dito que conto é tudo aquilo que a pessoa quer chamar de conto, portanto vale o mesmo raciocínio daquele para a crônica, mas eu acho que a gente pode caracterizar o conto mais como uma peça de ficção e a crônica mais como um comentário em torno à realidade externa ou interna, a realidade do autor. Mas é claro que há muitas áreas de superposição. Agora, realmente, assim, um conto, né, curto e bem narrado é uma peça literária, no meu modo de ver, sem comparação, né? Eu já tentei todos os gêneros, mas ainda continuo achando que o grande gênero literário é o conto. É o conto, né? E o conto tem uma tradição que remonta à parábola bíblica, né? E que é o modelo, por exemplo, que o Kafka segue, né? Narrativas extremamente curtas, extremamente sintéticas, né? E que transmite assim uma mensagem de uma intensidade única, né? Isso realmente só o conto pode fazer, né? O romance vai nos dar um painel de uma época ou de uma situação, vai ter momentos melhores, momentos piores, mas o conto ele tem que ser ou todo bom ou ele vai ser todo ruim. Ele tem que ter uma tensão, a carga de tensão do conto, ela é muito maior, né? Desde da primeira palavra, o romance também, mas a tensão do conto, né? Você não pode se desprender dele em momento algum, né? Exatamente.
Nós temos mais uma questão? Com perdão do povo do Rio Grande, eu quero dizer que nós temos aqui, ao mesmo tempo reunidos, dois dos grandes autores brasileiros e da América Latina. Então eu quero fazer uma pergunta. Além de grandes leitores e grandes escritores com livros belíssimos, eu tenho encontrado vocês dois por várias partes do Brasil como autênticos caixeiros viajantes da palavra e do livro, falando de literatura, de leitura, de livros, encantando as pessoas. Como é que se forma um leitor? E como é que se faz esse leitor ser um leitor ainda mais voraz, ler mais? Só tendo como referência, os dois conhecem, o Galeno Amorim, ele é o responsável pela organização do Plano Nacional do Livro e da Leitura, quer dizer, ele está falando também com toda a justiça em causa própria, né? Querendo aprender com vocês, uma vez que ele tem uma missão e tanto aí, né? E com conhecimento de causa também, né? Mas, Galeno, eu acho que tem duas coisas aí que é preciso separar. Uma é, tu falasse do contato do escritor com o leitor, né? Isso é uma coisa que aqui na Feira do Livro é uma regra, né? Aqui, as sessões de autógrafos aqui são centenas, né? É uma reunião de escritores fantástica aqui, né, que ocorre na Feira do Livro em Porto Alegre e faz parte da tradição da feira. Agora, isso se completa, como tu disseste, com palestras, aqui mesmo tem palestras, com encontros com jovens em outros lugares do Brasil. E a pergunta que a gente pode fazer é, até que ponto isso ajuda a difusão da literatura? Eu acho que ajuda muito. Eu não acho que isso melhora o escritor, né? Eu não vou dizer que o escritor vai escrever melhor porque ele tem mais contato com os leitores. Isso não tem nada a ver. Tem grandes escritores que não querem falar com leitores, não querem nem dar entrevistas, né? São pessoas reclusas, né? Isso não diminui nada a qualidade da obra deles. Mas quando o escritor assume esse papel, que é o papel, no nosso país, muito importante de motivação para a leitura, isso é uma coisa bastante boa, né? Agora, formar leitor, o contato com o escritor ajuda, mas isso começa muito antes disso, começa na casa dele, né? Começa com os pais, né? Porque se os pais endossam a leitura, se os pais leem para os filhos, se os pais trazem os filhos aqui para a Feira do Livro, né? Para comprar livros, né? Independente do autor, né? Realmente isso motiva muito, e eu falo por experiência, porque realmente assim, eu me tornei um leitor porque a minha mãe, né, ela estimulava a leitura e ela me trazia, né, para a Livraria do Globo, que era fazer o papel de Feira do Livro naquela época, para comprar livros. Isso é uma coisa realmente importante. Belíssimo. Eu sempre aceito quando me convido para ir à escola, falar para alunos, apesar de não ter nenhum jeito para isso, né? Para mim ser um martírio, né? Porque eu acho que a gente deve colaborar nessa luta que as professoras, principalmente, né, do primário e tal, não se chama mais primário, não sei como é que chama. Fundamental. Ensino fundamental. Fundamental, né? De criar o hábito da leitura na garotada. Eu acho importante a gente colaborar de alguma maneira nessa briga, que é uma luta, é um bom combate, né? Que a gente deve, de alguma maneira, ajudar. E eu sempre aceito quando me convido. E eu acho que Feira do Livro também, essas coisas todas, tudo que se faz para transformar o livro em notícia, em festa, em evento, eu acho que é positivo. E você concorda com o Moacir? Quer dizer, de qualquer forma, isso não muda a sua literatura, quer dizer, esse contato com leitores, não muda a literatura mesmo de ninguém, não acrescenta nada, assim, em termos da escrita? Acho que do escritor, não. Não? Eu acho que não. Talvez vai criar no aluno que se inspira no escritor, tá? Mas no escritor acho que não. Mas é sempre bom saber quem é o leitor, né? Para quem a gente está escrevendo, né? Isso é importante. Eu realmente acho que, pelo menos na situação que a gente se encontra, não é? As influências que a gente poderia ter recebido, já recebeu, não é? As influências externas. É claro que o contato com o leitor é uma coisa extremamente gratificante, né? Sobretudo quando o leitor gosta do que a gente fez, né? E massageia o ego, né? Como todas as outras coisas aí, prêmio. Aliás, como qualquer profissão, como qualquer atividade. Exato, mas o escritor é muito mais desamparado do que qualquer outra profissão. Porque escrever é uma coisa muito solitária, né? Então, por exemplo, assim,
O Fernando toca um instrumento musical, ele toca, ele ouve a música, ele sabe se a música, né, que está saindo do instrumento dele é gratificante ou não, né? O texto sempre é uma incógnita. Porque ele toca em grupos, né? Exatamente. O mesmo pode ser do médico, ele atende um paciente, se o paciente melhora, é uma gratificação para ele. Agora, literatura é uma coisa entre o escritor e o computador, ou entre o escritor e a folha de papel. Né? E realmente, assim, para muitas pessoas isso é angustiante. E a resposta do público, né, através desses encontros com leitores, por exemplo, pode ser uma coisa importante. O Moacir Scliar talvez seja um dos maiores viajantes da literatura mundial em todos os tempos. Aliás, recentemente até sofreu, a coluna dele até sofreu um pouco em função disso. A coluna vertebral, não a coluna no jornal. A vertebral. E andar pelo Brasil, né, falando de literatura, que é, para a maioria da população, uma coisa estranha, né? Aliás, é estranho. Vamos falar a verdade, é estranho. Que Brasil você vê, né, andando aí, indo Mato Grosso, no dia seguinte você volta para Porto Alegre, vai para Recife, aí depois você vai para o Rio, aí depois vai para o interior de São Paulo, interior de Minas. Pelo menos isso, né? O que você vê do Brasil? O que é o Brasil, afinal de contas? Bom, isso é uma experiência realmente assim, muito gratificante, né? Eu acho que dentro dessa coisa de viagens, além do encontro com o público, conhecer o Brasil é uma coisa essencial para quem quer escrever, tendo como cenário o Brasil. Né? Porque, assim, é um país enorme, nós estamos na ponta desse país, aqui no Rio Grande do Sul, e realmente conheceríamos muito pouco se a gente não tivesse oportunidade. Mas eu posso dizer o seguinte, eu realmente viajo muito, né? Nesse sentido, eu tenho uma motivação ou outra que não é literária. Eu trabalhei muito tempo em saúde pública e continuo trabalhando ainda, dando aulas na Faculdade de Medicina. E saúde pública já não pode fazer numa sala sentada. A gente tem que sair e ir lá para a Vila Popular, falar com a população. Falar com a população, para mim, é uma coisa que eu faço desde que eu era estudante de medicina. Me acostumei que as pessoas não vão vir correndo atrás de vacina, né? Que tem que ir lá falar com as pessoas e explicar o que é vacina. E literatura é a mesma coisa. É uma vacina contra a ignorância, contra a insensibilidade. Então a gente tem que levar essa saúde mental para as pessoas. Né? E o que eu vejo nessas viagens, assim, realmente me enche de entusiasmo. Né? Porque acho que nós temos essa mania de falar mal do nosso país, de falar mal da nossa gente, uma coisa inteiramente injusta. Esse é um grande país, um grande povo. Né? E eu, cada vez que conheço pessoas em lugares distantes do país, mais eu me convenço disso. Concorda, Vinícius? Eu faço minhas as palavras do orador. Do orador. Não percebeu? Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Aliás, o que vocês acham de uma candidatura? Meio tarde para as vésperas de eleições que nós estamos. Mas além disso, então, deixa eu fazer uma pergunta específica, já que vocês correm assim. O Moacir disse que às vezes é um pouco injusto da forma como os escritores ou jornalistas, ou quem tem formador de opinião, do jeito que fala do povo brasileiro, esse tipo de coisa. Qual é o grande inimigo do povo brasileiro? Qual é o grande inimigo do brasileiro, Vinícius? Infelizmente, eu acho que o maior inimigo do brasileiro é o próprio brasileiro, né? O brasileiro de elite, o brasileiro que há anos, né? A elite? Eu acho que sim. Né? Os vilões estão aí, né? A gente sabe quem são. Né? E, ao mesmo tempo, o bom do Brasil é a maioria do povo brasileiro. Qual é o grande inimigo do brasileiro, Clear? Não, eu faço minhas... Qual o grande inimigo da saúde do brasileiro? Não, eu acho que realmente esse foi um país, não que nasceu de uma visão, predadora do Novo Mundo, né? Nasceu de pessoas que vinham para cá com o objetivo de enriquecer o mais rápido possível e ir embora. Né? E isso minou as bases, né, sobre as quais foi assentado o país. É um processo do qual até hoje pelo qual até hoje nós pagamos o preço. Né? E eu acho que só agora realmente assim nós estamos nos livrando dessa carga pesada. E a palavra-chave para isso, no meu modo de ver, é a palavra cidadania. Essa recuperação da dignidade
das pessoas, né, que sempre foram humildes, sempre foram escorraçadas, sempre foram oprimidas e que agora estão botando a boca no mundo. Eu acho que já estava mais do que em tempo de fazer isso. E o inimigo do escritor? Vários. Inimigo do escritor, vários desses inimigos estão dentro do próprio escritor, né? Um deles é exatamente assim, essa cisão que tem na mente do escritor, como tem na mente de qualquer pessoa, entre o desejo consciente dele, a vontade que ele tem de fazer as coisas, né? E aquele inconsciente que bloqueia o que ele faz, né? E o bloqueio do escritor é uma coisa dramática, né? E a história da literatura está cheia de gente, né, que escreveu um livro, ou escreveu 2 livros, né, e depois não escreveu mais. Né? E todos nós conhecemos, assim, eu conheci um escritor, por exemplo, que se queixava que ele não podia escrever porque não tinha tempo, ele era funcionário. E até o dia que ele se aposentou. Né? E aí eu perguntei para ele, alguns meses depois, se ele estava escrevendo muito. Ele disse, eu não estou escrevendo nada, né, por causa da minha mulher. Aí eu disse, mas o que a tua mulher faz que ela não te deixa escrever? Eu disse, minha mulher me pede para ir no supermercado. Eu disse, quantas vezes por dia tu vai no supermercado? Ele disse, eu vou 1 vez por semana. Né? E esse homem acreditava, né, que porque ele ia 1 vez por semana no supermercado ele não tinha tempo para escrever. Quer dizer, as razões que a gente dá a si próprio, né, para explicar por que nós não conseguimos escrever são as mais estranhas possíveis, mas elas correspondem a esse drama, essa angústia que resulta do bloqueio do escritor. E para você, Veríssimo? Qual é o inimigo do escritor? Eu acho que é a preguiça. A preguiça? Eu acho que sim, né? Isso envolve isso que o Moacir falou também, né? Esses bloqueios e tal, que às vezes são racionais, mas na maior parte das vezes são irracionais. É aquele tipo de coisa, aliás, qualquer um, eu sou meio assim, quanto menos faz, menos quer fazer, mas quanto mais faz, mais quer fazer, né? Mas isso vale na literatura até um certo ponto, quer dizer, quando a gente tem uma boa ideia, tá, e a história, por assim dizer, se escreve por si própria, né? Então aí só uma questão é mais de assento do que de cabeça, né? De sentar e escrever, mas realmente às vezes há dificuldades. Você escreve todos os dias? Mas não como regra, né? Não assim como tem gente que caminha meia hora todos os dias, eu faço parte dessas pessoas, mas não acho que isso seja uma regra para escritores, né? Mesmo porque o ritmo de cada um varia, tem uns que escrevem sistematicamente, tantas horas por dia, outros escrevem de vez em quando, né? Cada um tem o seu método. Que é da sua personalidade. Exato. Você escreve todo dia, Veríssimo? Sim, escrevo todos os dias. Todos os dias. Mas não com nenhum tipo de organização, não tem nenhum tipo de rotina, né? E depende de muitas variáveis também, né? Se dormiu bem na noite anterior. Você vai ao supermercado? Você vai ao supermercado? Não? É como um amigo meu dizia, o dia que você me vê empurrando o carrinho do supermercado, chama a polícia correndo porque é um assalto. Mas qual é... Para um pouquinho. Qual é o problema em ir ao supermercado? Piada. Não, isso é... O mercado virou inimigo dos escritores. No caso do escritor, né, tem aquela ideia assim, que o escritor é um ser angelical, que ele está fora da realidade, que ele vive num outro mundo, e que de vez em quando ele manda aquelas mensagens preciosas para vocês, mas não tem nada disso. Escritores são pessoas exatamente iguais às outras, né? E às vezes são piores que as outras. Até meio normais nós somos. Às vezes. Então, isso é uma coisa que a pior consequência disso é que as pessoas se afastam dos livros, porque acham que como o livro é uma produção supra-humana, né, e não está ao alcance das sobre-humano. pessoas. Exatamente. Nós temos mais uma pergunta do público. É uma pergunta para os dois, né, que é uma situação assim que às vezes acontece com quem está começando a escrever, né, como até o meu caso. Vocês estão escrevendo um texto, tá, e aí vocês param por algum motivo, né, ou vocês não querem mais, né, faltou ideias, ou o telefone tocou, ou alguma coisa do gênero. E aí vocês vão retomar o texto, mas empacam, sabe? Falta ideia, vocês escrevem, veem que não está bom, apagam. O que vocês fazem nesse caso? O que acontece? Né? Vocês desistem do texto, apagam tudo, ou forçam, assim, tentam escrever, ou começam de novo? Né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas... Isso acontece. A minha experiência é que o tempo sempre faz bem ao texto. Então, uma parada sempre é bom.
E eu falo a minha experiência, por exemplo, escrever um texto num dia, que não precisa mandar para o jornal naquele dia, pode mandar no dia seguinte, quer dizer que no dia seguinte você vai reler o texto, sempre melhora. Você sempre dá um jeito de melhorar aquilo e descobrir coisas que devia ter dito, não disse. Então o tempo sempre faz bem o texto, na minha experiência. Bom, eu te diria assim que depende do texto. Interromper uma crônica, né, não é um problema tão grande quanto interromper um romance. Sobretudo se essa interrupção do romance é uma interrupção prolongada, porque aí realmente tu perde o fio da narrativa. Né? E às vezes para recuperar o fio da narrativa é uma coisa muito difícil. Tem um exemplo muito sugestivo que é do João Baldo Ribeiro. Ele estava escrevendo um romance e parou, por alguma razão, uma viagem, e quando ele foi recomeçar, ele não conseguia recomeçar. Sabe o que ele fez? Ele escreveu de novo o que ele já tinha escrito, né? Ipsis literis, né? Para poder, vamos dizer assim, se impregnar do ritmo da narrativa e poder continuar. Né? Agora, o Luiz Fernando tem razão, no sentido assim de que gaveta faz bem para texto. Né? Texto concluído, quer dizer, o potencial de aperfeiçoamento de um texto é infinito. Né? Para mim, a leitura de um texto meu publicado em jornal, ou revista, ou livro, é sempre um motivo de irritação. Porque eu sempre descubro alguma coisa que eu poderia ter melhorado e que eu não melhorei porque eu mando. Depois que tu despachou o e-mail, né, ele foi e não tem como recuperar. Né? Então, se a gente tivesse tempo, porque nem sempre o jornal ou a revista nos dão tempo, né? A gente poderia trabalhar melhor, mas esse faz parte, essa imperfeição faz parte do exercício da imprensa. Né? Você já se arrependeu, não do ponto de vista estilístico, mas de alguma crônica? Você já se arrependeu, Veríssimo, assim? Não devia ter escrito sobre, não devia ter colocado essa ideia, não devia... Foi muito bobagem que a gente diz, que às vezes... Eu não me lembro de ter feito bobagem. Não, às vezes levar para a tentação de uma boa frase, a gente diz uma coisa que não era bem aquilo que a gente pensa, mas a frase era boa e tal. Então a gente... Isso acontece muito. Vale mais uma frase mas não boa. assim grandes arrependimentos, não. Alguma coerência não tem. Não, eu me arrependi de um livro que eu fiz, né, que foi o meu primeiro livro, né, que eu escrevi quando era estudante de medicina, e eram as minhas histórias de estudante de medicina, né, e que eram publicadas no jornal da faculdade, e os meus colegas achavam o máximo. Né, e aí eu publiquei e consegui um editor, amigo meu, que publicou o livro, e depois, quando eu fui reler esse livro, né, foi um choque, né? Eu disse, não pode ser que eu escrevi isso aí. Hoje em dia o pessoal assim que me conhece diz que o livro não é tão ruim assim. É um livro de jovem, mas que ele tem, enfim, a sua autenticidade e até tem o seu valor. Mas para mim ficou assim como uma coisa mortificante. Eu nunca mais deixei publicar esse livro. Se tiver em algum sebo, me avisem, eu vou lá, compro, pago o preço que tiver, porque realmente, assim, desse livro eu me arrependi. Tá certo. Nós estamos encerrando, só quero agradecer os dois e fazer uma última questão, que daqui a um ano a gente voltar e trabalhar essa questão. O que preocupa vocês hoje? Qual é o tema? O assunto que vocês hoje estão pensando, poxa, esse troço aí, eu preciso pensar um pouco mais. Qual é o assunto que está tomando conta do Scliar hoje? Bom, eu realmente, eu tenho dormido bem. Tem dormido bem? Olha, está faltando coisas... Mas que você quer saber? Que me tire Por exemplo, o Veríssimo falou que ele gosta da economia, está estudando economia agora. O cafifô que tem que aprender economia. Eu tenho dois temas assim. Bom, um, naturalmente, diz respeito à realidade do país, que, né, como disse o Veríssimo, é uma coisa que a todos nós intriga e que a gente quer decifrar. Outra que eu acho que eu não vou ter resposta tão cedo, né, que é qual o sentido da vida? Né? Mas se alguém souber, faz favor, me manda por e-mail, né, ou pode me telefonar, mas como essa pergunta faz parte, né, da existência, e sobretudo da existência do escritor, é mais importante a pergunta do que a resposta. E você, Veríssimo?
Eu acho que nós estamos vivendo várias crises ao mesmo tempo, né? A crise da civilização do hidrocarbono, por exemplo, né? Para começar por cima, né? E a crise, enfim, a violência e tudo mais. Então, até que ponto isso afeta a nossa vida cotidiana, né? A nossa produção e tal. Não sei, mas eu acho que nós estamos meio uma crise múltipla, né? No mundo todo, né? E não sabe como é que vai terminar isso tudo, né? É como diz o Woody Allen, né? Não só que Deus não existe, como a gente não encontra encanador no fim de semana, né? Nós temos vários problemas. Então tá bom. Eu quero agradecer as presenças aqui do Luiz Fernando Veríssimo, do Scliar, depois de 2 anos a gente tentando realizar esse programa. Espero que a gente torne esse o primeiro de uma série. Para mim seria muito interessante, porque sempre há assunto, né, para a gente discutir. Muito obrigado para os dois. Eu quero agradecer também ao público que esteve aqui acompanhando essa conversa, público da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. O Jogo de Ideias fica por aqui, sempre peregrinando aí pelo Brasil. Semana que vem tem mais. Tchau. Wow.